né? Vou pedir para todo mundo também pegar aí papel e caneta, tá? Anotem tudo. Hoje realmente é uma aula para você pegar papel e caneta e anotar tudo para que não tenha mais dúvida na hora de ajudar uma família, na hora de ajudar uma pessoa. Nós temos esse papel como consultores de bem-estar, né? Esse papel aí social realmente de ajudar as pessoas que estão aí procurando uma saída, uma luz no fim do túnel com relação a isso, tá bom? Então eu já vou chamar ele aqui, o nosso novo Blue Diamond da Doterra Brasil, o nosso psicoaromaterapeuta, né? Uma das pessoas mais aplicadas que eu conheço para passar esse conteúdo para nós. Quero que ele venha aqui, que ele passe esse conteúdo com toda a energia que a gente sabe que ele tem, tudo que ele vai fazer, tudo com muita energia, muita alegria. Então eu sei que a gente vai aprender muito hoje. Vem para cá, José Júnior! Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, meu povo, falando de vários lugares aqui do Brasil e de fora do Brasil também. Eu estou muito feliz, muito entusiasmado de compartilhar esse conhecimento com vocês. É um tema tão necessário, tão recorrente nas nossas vidas, né? A gente tem uma demanda tão grande de clientes preferenciais, de pessoas próximas, de amigos. Eu tenho várias amigas que têm filhos autistas, né? Então, essa demanda me chegou no ano passado, quando eu, conversando com uma amiga minha, ela falou: Júnior, agora que você está trabalhando com esses óleos essenciais aí, não tem alguma coisa para o meu filho? Porque assim, ele está parecendo um zumbi dentro de casa. E eu fiquei um pouco assustado com aquilo que ela me trouxe. Eu não sabia que os óleos essenciais, né, conseguiam trazer tanto resultado ali nas comorbidades, as principais comorbidades que a gente encontra em um autista, né, em um neurodivergente. E aqui a gente vai poder compartilhar hoje essas informações. Eu falei, amiga, olha só, eu não sei se tem, mas eu vou estudar. E acabei me deparando com um curso, né, sobre os óleos essenciais aplicados ao TEA, né, que é o autismo, e também aplicado ali às neurodivergências, como o TDAH, como desregulação, né, as pessoas que sofrem aí de distúrbio de sono, de seletividade alimentar. Então a gente vai falar um pouco disso hoje também, e a gente vai tocar num assunto que é um assunto de extrema importância, que é o assunto da família. A família que cuida de um autista, a família que cuida de um neurodivergente, que sofre demais com essas condições, principalmente ligado aí à ansiedade. Então a gente também vai tocar no ponto aqui ansiedade. Né? E eu queria então pedir, a Gi já falou aqui, mas eu queria de novo pedir para vocês para pegarem caneta, para pegar papel. É um tema tão importante, tão interessante. A gente consegue ajudar tantas pessoas. Hoje eu já tenho mais de 90 famílias que eu ajudei através dos óleos essenciais nessas questões que eu vou mencionar para vocês. Então vai ser super, super importante que vocês, assim como eu, também se apliquem hoje. Se apliquem nesse conteúdo para a gente tirar todas as dúvidas depois. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para que a gente responda. A Gi vai me ajudar no final a responder as dúvidas que vocês perguntarem no chat. Como nós estamos em muitas pessoas, então a gente não consegue abrir o microfone de todo mundo aqui para fazer suas perguntas. Então, quem for tendo dúvidas e perguntas do que a gente vai falar hoje aqui, eu quero pedir que vocês coloquem no chat, que dessa forma vai facilitar a compreensão de todo mundo aqui, tá? Então vamos lá. Eu quero começar, né, falando para vocês por que que é importante. Por que que é importante os óleos essenciais para o autista? Por que que é importante os óleos essenciais para os neurodivergentes? Porque eles atuam nos nossos neurotransmissores. E essa é a grande diferença, né? Quando a gente usa um óleo essencial, tanto da forma inalatória quanto da forma tópica, né? Lembrando que criança não ingere óleo essencial, tá? Então, as duas formas de aplicabilidade dos óleos essenciais é a via tópica e a inalação para crianças. Então, a gente vai trabalhar com essa interação ali com os nossos neurotransmissores. Quando o óleo essencial ele vai lá para o nosso sistema límbico através da inalação, ele vai ativar vários mecanismos ali, né, de hipotálamo, de glutamato, de amígdala. E isso vai fazer uma interação muito positiva na resposta, né, que a gente tem, por exemplo, no caso de um TDAH, né, na produção de acetilcolina. Para quem nunca ouviu essa expressão, essa palavra, acetilcolina, a acetilcolina é um neurotransmissor, né, que nós produzimos, que ele faz a gente reter o conhecimento, focar, né, reter ali o aprendizado que a gente tem. E, por exemplo, uma pessoa com um TDAH,
a produção de acetilcolina nela não é igual a uma pessoa que é sem o TDAH. Então, a gente vai falar sobre isso. O glutamato, ele é um sistema que ele trabalha de uma forma excitatória e inibitória. Então, por exemplo, o pessoal que tem TOD, né, que é a agressividade, a gente tem um óleo essencial maravilhoso para aplicar nessa condição. E a gente também tem uma interação ali muito grande dos óleos essenciais com adrenalina e noradrenalina. Então, a gente também consegue modular esse sistema de luta ou de fuga, né? Então, isso é importante a gente trazer aqui também de conteúdo. Outras coisas que a gente vai modular também com os óleos essenciais. Dopamina, serotonina, né? E isso a gente tem uma produção muito legal, por exemplo, quando a gente faz a inalação dos óleos essenciais, eles conectam muito rapidamente, né, ali com o nosso córtex pré-frontal. E no córtex pré-frontal a gente vai ter esse estímulo aí de serotonina e dopamina. Então a gente precisa equilibrar essa excitação, né? E esse sistema inibitório também. E a gente vai falar de um outro neurotransmissor também, que é super importante. A gente precisa, mas infelizmente as pessoas que não dormem bem não conseguem produzir e não conseguem, né, entrar num sono mais profundo, que é o GABA. Né? Então a gente tem óleos essenciais também que são excelentes para a gente melhorar a nossa produção de GABA, né? Que é o que vai fazer a gente ter um sono restaurador. Um sono, não é aquele sono profundo, né, que você vai acordar no outro dia cansado, tampouco aquele sono que você acorda várias vezes, né, durante a noite e também acorda cansado no outro dia. Né? Então, os óleos essenciais, eles vão regular os nossos neurotransmissores, os que estão em desequilíbrio. Então, eu preparei uma apresentação, né, para trazer aqui para vocês, aonde vocês vão acompanhar juntamente comigo de uma forma um pouco mais didática, né, o que a gente tem aqui para falar. Então, todo mundo está vendo a minha tela, né? Todo mundo está vendo? Nós estamos em quase 90 pessoas aqui hoje. Então, eu quero trazer para vocês esse tema que é o tearoma, né? O TEA misturado com a aromaterapia, com os óleos essenciais, uma forma super simples, prática da gente introduzir os óleos essenciais nas neurodivergências, né? Não só para as crianças, mas para os pais e profissionais também. Então, eu sei que aqui tem alguns profissionais da área da saúde, né? Aqui a gente tem alguns terapeutas ocupacionais também nessa live. Então, também é para vocês esse conteúdo, para que vocês ganhem essas informações e conseguir aplicar, né, nos teus pacientes ali na clínica, para quem trabalha em clínica. E outra coisa também, para a gente começar a ir quebrando um pouco dessas barreiras de preconceito que a gente encontra. Às vezes, a única via que as pessoas usam é a medicação. A medicação é importante? É importante. Eu não sou contra a medicação. A medicação, ela é importante. Mas é só a medicação? Não. Tem outras pessoas que fazem só várias terapias. É só a terapia? Também não. Eu acredito muito no conjunto de fatores. Eu acredito muito na psicopedagogia, né, nas questões de motricidade. Tudo isso é muito importante a gente trazer. Então, essa apresentação ela foi desenvolvida para que a gente atue aí numa tríade, né, de pacientes, pais e profissionais. Né? Então, a gente vai falar também da aromaterapia e psicoaromaterapia aqui, que é a forma onde a gente vai ver as nossas emoções. Então, para quem não tem conhecimento ainda, eu sei que é uma palavra nova para muitas pessoas, neurodivergência. O que que é a neurodivergência? Neurodivergente é aquele indivíduo que possui uma configuração neurológica atípica, ou seja, diferente daquilo que a sociedade considera o padrão. Além dos autistas, enquadram-se na definição de neurodivergentes pessoas que têm dislexia, então quem tem dislexia é considerado neurodivergente, TDAH, síndrome de Down e até mesmo os transtornos psicológicos, como o transtorno dissociativo de identidade, né? Então, tudo isso é enquadrado hoje nas neurodivergências. E tem um método de integração, que é esse método que eu falei para vocês. Um método onde a gente vai ver os pais, os profissionais e os pacientes. Sabe por quê? Já aconteceu, inclusive, com a gente, né? Com pessoas que eu atendo hoje, de comprar os óleos essenciais e, por uma falta de conhecimento, chegar na clínica, entregar os óleos para os profissionais utilizarem antes das sessões de terapia e os profissionais não usarem.
e do contrário também. A clínica comprar os óleos essenciais para aplicar nos pacientes, né? Presentear os pais com um Rolon ali de repente para levar para casa, e os pais, por não saber ou por algum tipo de desconforto ou não acreditar, porque tem muita gente que acha que os óleos essenciais é crença, é crendice, precisa acreditar para eles funcionarem, acabar não usando. E dessa forma não se ganha, né? Aquele crescimento, né, do que a gente quer ver, né, do caso dessas crianças, desses adolescentes ali ganhando corpo nas terapias. E daí uma das coisas que a gente mais vê de positivo é quando o óleo acaba. Quando o óleo acaba e a pessoa percebe uma regressão ali das comorbidades. Então, isso, para mim, é uma grande prova do quanto que o nosso produto, né, o quanto os óleos essenciais, eles conseguem entregar essa interação, e isso é muito positivo. Né, o TEA, todo mundo já está um pouco mais ambientalizado aqui, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, no qual a pessoa com esse diagnóstico tem dificuldade na comunicação social e apresenta comportamentos repetitivos e interesses restritos. Comportamentos repetidos e interesses restritos podem estar relacionados a estereotipias motoras ou vocais. Então, a gente conhece muitas crianças que fazem muito flap, né? Ficam balançando muito as mãos dessa posição, ou que dão muitos giros, né, ao redor do próprio corpo. Não dá função a brinquedos, objetos, ou não apresentar aquela ludicidade que a gente cria, né, que a gente inventa ali quando a gente está brincando. A linguagem sem função de interação social, necessidade de rotinas ou rituais, e daí quando a gente sai dessa rotina de previsibilidade ali, aí acontecem as famosas desregulações, as crises vêm muito por conta disso, requer essa rotina ali, por exemplo, fazer o mesmo caminho para ir para a escola, fazer o mesmo caminho para diferentes situações, ou aquele mesmo ritual do banho, ou aquele mesmo ritual para vestir a roupa, né? Então, o que foge muito disso aí, a gente consegue ver bastante desregulação. Dificuldade com mudanças, necessitando de rotina e previsibilidade, como eu falei, apego a objetos, dificuldade em se adaptar a situações sociais, dificuldade de iniciar e manter uma interação, não se interessar por brinquedo ou brincadeiras que outras crianças propõem, dificuldades em entender a linguagem não verbal. Então, o autista e o neurodivergente, ele precisa daquele máximo de clareza. Sabe aquela expressão que a gente fala para um bom entendedor, meia palavra basta? Com o neurodivergente e o autista não é assim, né? Aqueles sinais que às vezes a gente se comunica, né, com o olhar ou com o jeito, o autista ele não entende isso. E a integração pobre entre comunicação verbal, gestos, contato visual e linguagem corporal. A gente vê um grande índice, né, de neurodivergentes que não sabem que não são neurodivergentes e começam a identificar essas condições. Primeira coisa, pelo contato visual, tem muita dificuldade de estabelecer contato visual, e aí a gente já começa a investigar outras coisas. Não é que uma pessoa que foge do contato visual seja autista ou neurodivergente, não é isso. Mas se isso somatizar com outras questões, possivelmente, né, tem um índice aí de investigar um autismo ou uma neurodivergência. E daí eu gosto sempre de falar isso antes de a gente entrar dentro do tema, que é o capacitismo. Capacitismo é uma espécie de preconceito, né? Um preconceito social, onde as pessoas colocam um autista, um neurodivergente, como deficiente. Isso não é verdade, tá? Outra coisa, o autista ele não tem cura. Então a gente vê também pessoas promovendo cura de alguma coisa. Aqui nós não estamos e não vamos falar absolutamente nada sobre cura. Aqui nós não vamos falar de cura das comorbidades, nem nada do tipo. A responsabilidade aqui, que nos coloca nesse objetivo, faz com que a gente fale da melhoria da administração dessas comorbidades e não de cura de absolutamente nada. Então, autismo não tem cura. A gente está aqui trazendo conhecimento para entender como os óleos essenciais eles podem interagir de uma forma super positiva com essas comorbidades. Outra coisa que se vocês ouvirem por aí, tá errado. Não existe um óleo essencial para o autismo, tá? Não existe. Eu vi algumas pessoas gravando alguns vídeos para promover essa live, por exemplo, falando, vai falar lá do óleo essencial do autismo. Não existe isso, tá, gente?
Não existe o óleo essencial do autista. Não existe o óleo essencial do autismo. O que existe são óleos essenciais para a gente administrar as comorbidades que autistas e neurodivergentes têm, tá? Então, vamos prestar atenção bastante nessa questão da gente não ser capacitista. A gente não ter nenhuma questão verbal, né, de exagero, de excesso aí para poder enquadrar um neurodivergente ou um autista, tá? E daí a gente vai falar aqui dos desafios cotidianos, que são essas comorbidades e o poder dos óleos essenciais nessas condições. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é distúrbio de sono, né? Que é uma das questões mais marcantes, das características bem marcantes que a gente vê aí nos autistas e neurodivergentes. Então, ó, o risco de insônia é especialmente elevado nas pessoas que apresentam deficiência intelectual e sintomas graves de autismo, né? Então, a gente sabe que hoje, apesar de não ser politicamente correto a gente ficar falando em nível, né? Nível um, nível 2, nível 3, não é legal ficar falando em nível, mas a gente sabe que tem crianças que têm um suporte, né, maior do que outras. Então, diferente de outras crianças, a maior chance de problema do problema persistir ao longo dos anos, trazendo problemas de saúde e redução da qualidade de vida. Então, tudo que a gente traz aqui é para melhorar a qualidade de vida, sabendo que o sono é uma das principais questões que a gente tem. Então, o que que a gente percebe muito nessas condições e quando uma criança, um adolescente ou um adulto tem um distúrbio de sono? Se recusa a ir para a cama, fica protelando ou precisa da presença dos pais. Eu tenho uma cliente, inclusive, que a filha dela é autista, tem 6 anos, e todos os dias era uma luta para colocar a menina para dormir. Né? Porque ela desregulava à noite por conta daquela previsibilidade do ritual, nos dias que não dava para fazer o ritual do sono, simplesmente ela desregulava, acordar, mal colocava na cama, ela já levantava chorando e ia procurar os pais. E daí eu passei dois protocolos para ela, né, nessa questão do distúrbio de sono. O primeiro, o principal, é o próprio distúrbio de sono. E daí, para a gente utilizar os óleos essenciais, tem vários óleos essenciais que são sedativos, relaxantes e calmantes. Mas aí a gente precisaria de vários óleos para fazer uma mistura e colocar no difusor. Só que daí nós temos uma sinergia de óleos essenciais pronta, maravilhosa para isso, e é o mais indicado, chama Serenity. Serenity. Esse mix de óleos essenciais, ele é super poderoso, por quê? Porque ele tem camomila romana na formulação, tem vetiver, que é aterrador, tem frankincense, que vai melhorar demais o nosso aterramento, né? Os nossos pés no chão. Tem o próprio lavanda, que vai ajudar a gente ali a relaxar, acalmar. Ele tem o marjoram, que é o manjerona, que é super sedativo, né? Um óleo essencial, inclusive, que a gente tem que evitar o marjoram sozinho, por exemplo, se você for dirigir. Ele é um óleo que precisa, não pode ser usado porque ele aumenta muito a questão do sono, né? Então, tem esse mix de óleos essenciais chamado Serenity, ele tem todos esses óleos essenciais aí. Então, eles têm uma interação bem positiva. A quantidade de óleo que está ali dentro, ele faz com que um não neutralize a ação do outro. E ele tem ylang-ylang também, que vai fazer com que a gente tenha ali aquele colo. É como se fosse o colo de mãe, o colo de pai, né? Então ele tem essa presença. Só que daí a gente vai fazer uma outra mistura, né? Além de colocar ali as 4 gotinhas do Serenity, eu gosto de colocar pelo menos mais 3 gotas de cedro. Por que, Júnior? Porque cedro é o principal óleo essencial aí para a gente induzir o GABA. Lembra que eu falei que é um neurotransmissor que vai ajudar muito ali a gente ter um sono de maior qualidade, produzir esse neurotransmissor aí que vai ajudar a gente a ficar com um sono mais restaurador, mais profundo, acordar descansado. É o sono que a gente precisa para os nossos órgãos funcionar. É o sono que a gente precisa para os radicais livres, que é aquele envelhecimento celular, ele não agrida ainda mais as nossas células, a nossa pele, né? Então, a gente vai utilizar essa sinergia. E qual que foi a outra sinergia que eu utilizei? A sinergia da desregulação, que eu vou contar já já para vocês também, que daí ela usava num rolon, passando nos pulsos e atrás das orelhas, né? Então, é, continuando aqui, o que que leva essas condições? Dormir por curtos períodos ou não dormir o suficiente todas as noites,
problemas de comportamento diurno associado ao sono insuficiente. Então, o que que a gente vê aqui muito? A agressividade. Então, imagina uma criança que tem TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, e não dorme direito. Essa criança ela vai ficar mais agressiva ainda no dia seguinte. Então, a gente fazendo ali a terapia do sono, eu gosto de falar que a terapia do sono, isso vai tranquilizar, isso vai amenizar a agressividade no outro dia. Eu indico, por exemplo, o Serenity à noite para quem tem o distúrbio bipolar. Então, para quem tem bipolaridade, eu também indico, por quê? Tem outros óleos essenciais para bipolaridade, mas também precisa ter um sono restaurador, né? Quanto mais a gente descansa a nossa mente, mais a gente acorda no outro dia disposto e sem esse acúmulo ali das questões associadas até uma certa agressividade. Né? Então, aqui tem um pouco do estudo da aromaterapia, né, versus os distúrbios do sono. Então, a gente, não sou eu que estou falando isso são evidências, tá? Sobre a efetividade clínica da aromaterapia. Aqui foi o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde, né, que realizaram aí uma pesquisa falando sobre o uso dos óleos essenciais. E hoje, para quem não sabe, o Ministério da Saúde aqui no Brasil já administra os óleos essenciais, né, em alguns hospitais. Aqui mesmo em São Paulo, o Hospital das Clínicas já usam óleos essenciais ali no pré e no intra e no pós-operatório. Inclusive para pessoas que têm alergia àquela medicação que muitas pessoas tomam quando vão fazer uma cirurgia. Aqui é aquela medicação para relaxar, para acalmar. Então, os óleos essenciais, por exemplo, o Serenity que eu acabei de falar, o lavanda, são óleos essenciais que a gente pode introduzir, né, nessas questões. Por que que eu não indico para o sono o lavanda sozinho? Porque ele pode fazer com que a criança entre num longo período de sono. E não é isso que a gente quer. A gente quer um sono de qualidade, não que a pessoa entre num sono muito profundo e tenha dificuldade de acordar no outro dia. Então vocês vão ver lá no final dessa apresentação o lavanda, mas não é para essa condição específica. O lavanda para neurodivergentes e autistas, eu não indico. Eu indico mais o Serenity. Ele juntamente com o cedro, né, colocando ali 3 gotas de cada ou 4 gotas de cada, vai dar um resultado muito mais positivo, e isso no difusor. Júnior, eu posso utilizar aplicando na pele? Pode. Eu posso aplicar, eu posso colocar gotinhas no travesseiro? Eu não indico. Eu não indico por quê? Porque o óleo essencial ele é volátil. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai volatilizar, ele vai evaporar e ele vai perder a eficácia dele. Então, para mim, a melhor forma da gente tratar distúrbio de sono é com difusor. Difusor. Então, coloca as gotinhas no difusor, né? Prepara, se você é um pai, se você é uma mãe de um autista, de um neurodivergente, prepara esse ambiente, ambientaliza antes, né? Então, liga o difusor ali uns 10 minutos, 20 minutos antes, para criar já aquela atmosfera. E quando a criança vai dormir, com certeza você vai ver ali ela pegando no sono de uma forma muito mais fácil, tá? Seletividade alimentar é uma outra questão, uma outra condição que a gente vê muito, muito acontecer. Às vezes por conta da neofobia, né? Não sei se vocês sabem o que é neofobia, mas deixa eu explicar de uma forma bem prática. Tem algumas crianças que têm sensibilidade à textura do alimento e à cor também. Às vezes a criança, ela não, tipo assim, ela tem pavor de melancia. Mas ela tem pavor de melancia não é porque ela comeu e não gostou, é porque aquela cor já é uma neofobia para ela, já desregula só pela cor. Tem criança que, por exemplo, não gosta de vestir uma roupa daquela cor específica, porque isso já é um indício para ela desregular. Então, tem algumas cores que afetam diretamente o neurodivergente e o autista. Né? Então, e a neofobia também vai pela textura do alimento. Às vezes, a textura, se é uma textura muito dura, ou muito mole, ou muito esponjosa, faz com que a criança crie isso aí. Mas, ó, cientistas apontam que há componentes biológicos e psicológicos na etiologia desse transtorno. Alguns estudos levantaram o fato dessas pessoas terem o paladar muito aguçado, o que provoca rejeição a sabores mais fortes. Então, o que que a gente consegue fazer, por exemplo, para a gente melhorar as condições de seletividade alimentar? A gente vai utilizar um óleo essencial cítrico, mas ele é um óleo essencial que ele é livre de furano cumarinas.
Todos os óleos essenciais, exceto esse óleo essencial que eu vou falar para vocês, ele tem furano-cumarinas. O que que as furano-cumarinas fazem? Eles vão queimar a pele e eles vão dar uma sensibilidade a ponto de manchar a pele. Então, laranja, tangerina, bergamota, todos esses óleos, limão siciliano, limão Tahiti, todos esses óleos essenciais, eles têm as furano-cumarinas. Então, a gente não utiliza para seletividade alimentar. A gente vai utilizar um óleo chamado Green Mandarin, que é o mandarina verde. O mandarina verde, a gente vai aplicar ele diluído sempre. Sempre que a gente for aplicar óleos essenciais, eles precisam ser diluídos. Ah, Júnior, mas eu não tenho um óleo de coco fracionado em casa, não tenho um óleo de semente de uva, não tenho um óleo de jojoba. O que que eu posso utilizar? Azeite, se for o caso. Mas não aplica puro. Por quê? Eu já vi gente se queimar com óleo essencial porque aplicou puro na pele. Você pode ter uma pele mais resistente e não ter problema nenhum, mas muitas pessoas têm. Então, sempre que a gente for aplicar óleos essenciais na pele, principalmente em crianças, a gente sempre vai diluir esse óleo essencial. E daí, para a criança, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Eu vou pegar um vidro Rolon, um frasco Rolon, como esse que eu estou aqui na mão, tá? Aí você vai colocar ali 10 gotas do óleo essencial de Green Mandarim e você vai adicionar óleo de coco fracionado. Eu gosto do óleo de coco fracionado porque ele é livre daquela gordura que faz ele ficar muito gorduroso e ele não endurece o óleo de coco fracionado. Então eu gosto muito dele. Então aí a gente vai colocar aqui num frasquinho como esse e a gente vai aplicar nessa região. Prestem atenção aqui em mim, quem estiver anotando. A gente vai aplicar nessa região aqui, ó, nessa região e na outra região. Não precisa espalhar. Só de você aplicar aqui nessa região do palato, o que que ele estimula? Ele estimula a salivação. Os óleos cítricos, eles fazem isso. Júnior, mas poderia ser outro? Poderia, se não fosse esse caso aí de manchar a pele. E como nesse caso a gente precisa aplicar topicamente nessa região onde vai estimular ali a questão da salivação, então precisa ser tópico, tá? E para ser tópico não pode manchar a criança, porque não pode trazer malefícios e só benefícios. Então por isso que a gente vai utilizar o Green Mandarim, ou em português, mandarina verde, tá? É um óleo inclusive super barato também. E aqui, ó, muitas pessoas com TEA também apresentam diagnóstico de transtorno alimentar. Isso porque as diferentes cores, cheiros, sabores e texturas dos alimentos podem tirá-las das suas zonas de conforto. Então, tudo que é novo, ele pode interagir. O que que é legal a gente fazer? Antes de você colocar a comida para a criança ali no prato, aplica antes, 1 hora, meia hora antes, porque a gente sabe que os óleos essenciais eles levam um tempo até chegar ali na nossa corrente sanguínea, fazer essa interação, ajudar a produzir a salivação. Ele leva um tempo para fazer isso. Então, assim, não é imediato, porque nada aqui é instantâneo, não é miojo, né? Então, a gente vai aplicar antes. Coloca ali 1 hora ou meia hora antes de você trazer um novo prato, uma nova possibilidade ali, um alimento diferente para essa criança ou esse adolescente experimentar. Por quê? Por que que é importante a gente cuidar de seletividade alimentar? Porque a gente vê uma porção de crianças desnutridas por conta que só comem dois alimentos. Eu conheço algumas crianças, inclusive, que quando começaram o atendimento com aromaterapia, só comiam macarrão e batata frita. O que que acontece, minha gente de Deus, com uma pessoinha que só come macarrão e batata frita? Lascou tudo, né? Então, a gente precisa introduzir novos alimentos. E essa técnica aqui, né, dos óleos essenciais cítricos, eles vão fazer essa interação. Aqui tem outras opções, né? A gente também fala sobre diminuir o apetite, né? Então, crianças, tem também crianças neurodivergentes e autistas que têm apetite demais, come muito, né? Então, a gente também tem como reduzir também a vontade de comer. E aqui a gente pode utilizar os óleos essenciais de bergamota, porque o bergamota ele tem acetato de linalila, que é o mesmo componente que tem dentro da lavanda. Ele é o único cítrico, bergamota é o único óleo essencial cítrico que eu falo que ele é bipolar. Porque ao mesmo tempo
que ele deixa a gente feliz para cima, ele também relaxa e acalma. É o óleo essencial que a gente utiliza muito aí para trazer de volta uma autoestima. É o óleo essencial que vocês vão me ver muito falar para as mães. Mães de autistas, de neurodivergentes, precisam de bergamota, porque a autoestima muitas vezes vai lá no chinelo. Muitas vezes. Então, precisa de bergamota na vida. E uma outra dica que inclusive vocês podem anotar aí para quem várias pessoas aqui eu sei que tem em casa porque compraram bogo recentemente, então eu sei que vocês podem ter laranja doce, isso para diminuir apetite e serve para pessoas que não são neurodivergentes também, tá? Você vai misturar uma gota de laranja doce com uma gota de cipreste, bota na mão, espalha, faz uma concha e inala profundamente. Por que que eu estou falando desses dois óleos essenciais? Porque além deles promoverem saciedade, né, porque vai ter um cítrico ali que vai ter uma interação com o nosso córtex pré-frontal, dando serotonina e dopamina. Então, quando a gente tem, né, mais produção de dopamina e de serotonina, são hormônios também que fazem a gente ter saciedade. E o cipreste, ele aumenta a nossa vascularização, né, dos nossos, na questão neural mesmo. Então, esses dois são ótimos para quem tem ali aquela questão de muito apetite, muita vontade, muita compulsão alimentar. Então, para compulsão alimentar, esses dois são imbatíveis e a gente pode utilizar na inalação. Tudo que a gente fala de questões emocionais, a gente vai usar inalação. Inalação dos olhos, ele sempre vai ser muito mais potente, tá? Agora a gente vai falar de rigidez e agitação, rigidez cognitiva. E aqui a gente vai falar sobre o sistema inibitório e excitatório. E aqui a gente vai fazer uma mistura de dois óleos essenciais para ajudar nessas condições. Por quê? Porque um excita, um óleo essencial que eu vou falar aqui, ele excita, e o outro óleo essencial, ele vai inibir, ele vai relaxar, ele vai acalmar. Então, a melhor, você pode utilizar no difusor? Pode. Você pode utilizar topicamente? Pode. Como que a gente vai fazer essa mistura? A gente vai utilizar dois óleos essenciais, lembrando que para criança a diluição é diferente de adolescente, tá? Criança que eu falo é até 7 anos. Até 7 anos, a gente vai utilizar uma quantidade de óleos essenciais. Depois dos 7 anos, a gente vai utilizar outra quantidade de óleos essenciais. Então, anotem aí quais são os dois óleos essenciais que a gente vai trabalhar a questão de rigidez e agitação. O primeiro é o Petitgram. Petitgram. Petitgram é a nossa laranja amarga. Nossa laranja amarga, que é um óleo super excitatório. E lembra que aqui a gente precisa equilibrar, né? Então a gente vai utilizar um outro óleo essencial que é inibitório. O óleo essencial inibitório, a gente já falou dele, que é o cedro, né? O óleo essencial cedro, ele é inibitório e ele ajuda também na produção de GABA. Então, esses dois, eles vão interagir muito bem, né? Regulando ali esses neurotransmissores para a gente trabalhar essa questão de rigidez cognitiva e de agitação. E daí, qual que é a dosagem? Para crianças de até 7 anos, a gente vai colocar 5 gotas de cada num frasco Rolon e a gente completa com óleo de coco. Se tem mais de 7 anos, aí a gente dobra a dosagem. Aí a gente coloca 10 gotas de Petitgram e coloca 10 gotas de cedro e completa com óleo de coco. Júnior, aonde eu aplico esses óleos essenciais? Região dos pulsos. Então, essa região aqui, todas as regiões de vascularização, mais vascularização, tem uma interação mais rápida, né? Então, a gente consegue aplicar aqui nos pulsos, a gente consegue aplicar atrás das orelhas, a gente consegue aplicar nessa região aqui, ó, do cotovelo, atrás dos joelhos também. Então, e na nuca a gente também consegue aplicar os óleos. Então, são essas as melhores regiões para a gente trabalhar com a questão da rigidez e da agitação. Ó, brincadeiras podem ficar aborrecidos ou desregulados se a sequência da brincadeira for alterada. Rotinas podem insistir em manter a rotina, seja na maneira de como vestir, no que comer, ou em como o ambiente deve estar organizado. Falta de flexibilidade cognitiva é uma das funções a qual a criança com autismo ou TDAH
mas enfrenta devido à falta de percepção do que o problema e as situações adversas possuem diversas formas de serem resolvidas. Então, a gente pode utilizar isso antes de criar uma rotina ou antes de mudar a rotina. Então, a gente pode utilizar, né, essa mistura aí de óleos essenciais quando a gente, por exemplo, precisar mudar a rota, né, do caminho que a gente vai fazer. Ou então, quando a gente precisa, por exemplo, levar aquela criança numa festa. Ele não vai colocar a roupa que ele mais gosta, que é aquela roupa de brincar. Às vezes você vai precisar que ele coloque uma roupa um pouco mais arrumada, só que ele vai desregular antes daquela roupa que vai colocar. Né? Então, trazer previsibilidade, usar esses óleos essenciais, eles vão ajudar demais. A gente tem uma forma um pouco mais flexível, de mais flexibilidade ali. E a gente pode utilizar um outro óleo essencial maravilhoso também. E daí, esse já tem o formato dele de roll-on. Inclusive, tem uma promoção rolando dele esse mês para quem faz uma compra um pouco maior, que é o nosso amado olíbano, o nosso frankincense. O frankincense tópico é um dos óleos mais poderosos aí na hora da desregulação, para prevenir a desregulação, as crises que as crianças vão ter, né? Então, eu gosto muito dessa mistura de petit grain com cedro. Inclusive, não sei se a Elo está aqui. A Elo é uma cliente minha que usou isso com a filha dela, né? A filha dela, eles estão investigando o autismo, e daí ela também desregulava toda noite antes de dormir, e ela ia procurar os pais todas as noites. No dia que chegou os olhos dela, que ela usou essa mistura aí de Serenity com cedro no difusor, e topicamente fez o roll-on ali do Petit Grain com cedro, ela me mandou mensagem no outro dia, falou, Júnior, dentre todos os dias que essa menina regula, e vem isso há muito tempo, hoje foi a primeira vez que ela dormiu e ela não procurou a gente no quarto. E daí, na psicoaromaterapia, que é a parte aonde os óleos essenciais eles têm essa vibração e eles vão interagir ali com o nosso lado emocional, o cedro é o colo de pai. É considerado o óleo, um óleo que vai trazer aí o lado masculino, o lado paterno. Então, eu gosto muito do cedro. Apesar de muitas pessoas não acharem ele o óleo mais cheiroso do mundo, eu sei, né, que não é. Ele é extraído de madeira, então é um óleo aterrador. É um óleo para quem precisa desenvolver testosterona. É ótimo para mulheres que são muito mulheres. Sabe aquelas mulheres que são, né? Precisam de um pouco mais de impulso na vida, é ótimo. É ótimo. É ótimo para aqueles homens também que estão precisando ali de um impulso a mais na vida, né? Para acordar. Levanta, criatura, vai fazer alguma coisa. Cedro é ótimo para isso. E nas neurodivergências, a gente sabe que existe um grande índice, absurdo, de pais que abandonam as crianças e a mãe fica com a demanda sozinha para poder cuidar de filhos autistas, né? Então, para também ter esse colo de pai aí, que é importante, é muito bom a gente utilizar o cedro para fazer esse lugar ali. Eu adoro muito o cedro. O nosso próximo tema que a gente vai falar, é a próxima comorbidades, é o comportamento agressivo, que é o famoso TOD. Muitas pessoas conhecem como agressividade, outras pessoas conhecem como TOD. E aqui, estudos norte-americanos apontam que a incidência do comportamento agressivo atinge pelo menos uma em cada quatro crianças atípicas. Então, assim, não é que o TDAH tenha TOD, mas a maioria dos TOD tem TDAH. A maioria do TOD tem TDAH. Então, além de ser TOD, também tem TDAH. Então, imagina, quando a criança fica ainda mais estimulada ali, que ela não consegue aprender, então esse comportamento agressivo, ele vem à tona também. Né? Então, tem um óleo essencial maravilhoso, e daí aqui, gente, é um óleo essencial que não é barato, não é o mais barato, já vou falando para vocês, mas é o único para essa condição. Júnior, tem outro? Não tem. É esse. É camomila romana. Esse é o único óleo que vai ter uma interação positiva com o TOD, com o comportamento agressivo. E daí, como que a gente vai utilizar ele? O camomila romana, ele é vendido somente de 5 ml.
né? Ele custa R$ 300, de 5 ml. O que que a gente vai fazer? A gente vai virar um frasco todinho dele dentro de um rolon. Esse rolon tem 10 ml, tá? Esse rolon aqui que vocês estão vendo, ele tem 10 ml. A gente vai despejar todinho os 5 ml aqui dentro e vai completar com óleo de coco. Júnior, mas não é muito forte? É para ser forte mesmo. A dosagem do camomila romana é para ser forte mesmo no comportamento agressivo, né? Então a gente pode utilizar, ele é ótimo, ótimo mesmo. Tem uma criança que eu faço atendimento não só dele, mas da família também. E a mãe começou, né, fez ali o investimento, porque é uma família super humilde. Então ela fez o investimento no Camomila Romana, porque além do TDAH, além de tudo, ele é autista, mas a principal comorbidade, inclusive que existe uma incidência muito grande na escola de problemas, de agressividade, de reclamações, é por conta do TOD. E daí eu falei para ela, usa dessa forma o camomila romana nos pulsos antes dele ir para a escola. Se você puder dividir em 2 frasquinhos, coloca na mochila e pede para a professora também para poder aplicar. E daí, em uma semana, a professora mandou uma carta para a mãe falando o que que ela estava fazendo com o menino, o que que ele estava tomando. Ela perguntou qual que era a medicação que ela tinha dado para o menino, porque ele estava até abraçando e beijando as outras crianças. A única coisa de diferente foi o camomila romana. Não mudou medicação, não trocou absolutamente nada. Essa é uma mãe que precisava de 2 pessoas para segurar o filho para cortar o cabelo. Ela falou que ela passava vergonha, porque levava ele para cortar o cabelo e ele começava a fazer um escândalo como se ela tivesse batendo nele. Ela botou uma placa na frente de casa, aqui mora um autista, porque já chamaram a polícia 2 vezes achando que ela estava espancando a criança. Então, isso são coisas que pais atípicos passam muito, passam por várias condições. E quando a gente consegue melhorar a rotina, quando a gente consegue melhorar a qualidade de vida, não só dessa criança, desse adolescente ou adulto, mas também da família, meu Deus do céu, isso é uma coisa maravilhosa, como está aqui na apresentação mesmo. O papel da aromaterapia é regular o equilíbrio dos neurotransmissores para que as crises sejam evitadas ou controladas. Então, esse é um óleo que você pode usar, por exemplo, quando a criança estiver em crise. Ela já entrou em crise, então usa a camomila romana. Ou na crise de TOD, ou numa das outras crises de desregulação. Quando tiver muita agitação, a gente também pode utilizar o camomila romana. Vale a pena, mesmo que ele seja um pouco mais caro, porque como esse frasco aqui, ele tem esse dosador, esse rolon, então ele não vai deixar que você aplique mais óleo, tipo, desperdice o óleo essencial. Se a própria criança for aplicar nela também, porque isso também é muito legal, tem muitas crianças que criam essa rotina dela mesma se aplicar os óleos, e daí isso é muito legal. É um ganho bem bacana para a família quando a criança também tem essa interação ali com os óleos. Então a gente pode utilizar nessa condição. Agora, como o tema principal do nosso flyer, né, é o TDAH, foco e atenção, então aqui eu quero falar para os dois públicos. Eu sei que tem várias pessoas aqui que precisam de mais foco, de mais atenção, mas não são TDAH, né? Então, para vocês, tem uma dica super bacana, 2 óleos essenciais baratíssimos. E a gente vai misturar eles dois no difusor. Tem várias pesquisas falando de o quanto esses óleos essenciais podem estimular ali o nosso foco, nossa concentração e nossa oxigenação cerebral. Os dois mais indicados é o nosso maravilhoso limão, e não é o lemon, tá? É o limão. Esse é aquele que na do Terra está escrito Lime. Lime, que é o limão Tahiti. O limão Tahiti é mais potente para foco e concentração do que o lemon, que é o limão siciliano. E o outro é o nosso rosemary, que é o alecrim, né? Então, o outro é o alecrim. Então, a gente pode fazer uma junção dos dois. Eu não tenho TDAH, mas quando eu preciso me concentrar, focar, por exemplo, fazer essa apresentação aqui para vocês, o que que eu fiz? Eu coloquei lá no meu difusor, né, 3 gotas de limão Tahiti e 3 gotas de alecrim, para ficar mais concentrado, para, sabe, raciocinar melhor, né? Então, ó, olha a origem. Podem ser tanto congênitos, quanto adquiridos, apesar de que influências genéticas estão frequentemente envolvidas. Supõe-se que déficits neurológicos estão envolvidos
que outras manifestações neurológicas estejam ou não presentes. O que é afetado? Compreender ou utilizar a linguagem falada e escrita, compreender e utilizar números e raciocínio usando conceitos matemáticos, coordenação de movimentos, focar a atenção em tarefas. Então, é por isso que os óleos essenciais, eles têm aqui uma condição muito bacana, que é o estímulo da acetilcolina. A acetilcolina, que é esse neurotransmissor que vai ajudar a gente reter, focar e reter o conhecimento. E daí, para neurodivergentes TDAH, autistas que têm TDAH também, a gente não vai usar alecrim, até porque criança não pode usar alecrim. E lime também, esses dois não são suficientes. Esses dois óleos essenciais são para pessoas que não têm essa comorbidade. Para quem tem TDAH, a gente vai utilizar dois óleos essenciais. A gente vai utilizar um mix dele, que chama Intune. Intune, eu estou até com o meu aqui. Ó, tá quase acabando, para vocês verem que, mesmo não tendo TDAH, mas ó, eu uso bastante. Eu uso bastante. O Intune, ele é um mix de vários óleos essenciais. E aqui tem uma pesquisa que eu quero mostrar para vocês. Lá, porque isso aqui é bem antigo, tá, gente? O povo tá achando que é uma coisa nova falar sobre óleos essenciais para neurodivergentes, mas olha só. Lá em 2001, o Dr. Terry Friedman, que é um americano, ele fez uma pesquisa bem ampla ali com os óleos essenciais, né, fazendo essa administração aí para os neurodivergentes. E olha só, o óleo de vetiver trata o TDAH. Em 2001, ele fez esse estudo onde ele usou alguns óleos essenciais nessa sinergia. E o vetiver, ele apresentou 100% de melhora nas pessoas que utilizaram. Olha só, os resultados finais foram extremamente promissores. Os benefícios do óleo essencial de lavanda eram aparentes. Melhorou a atenção das crianças em 53%. Já o óleo essencial de cedro, inclusive, né, cedro também que a gente fala lá para o sono, cedro também é ótimo para essas condições, melhorou 83% e, por sua vez, o vetiver atingiu 100%. Então, gente, 100% das crianças que foram testadas, expostas ao uso do vetiver, melhoraram o foco e a concentração. O estudo apontou que as propriedades calmantes e relaxantes do óleo essencial de vetiver ajudaram as crianças a combaterem os sintomas do TDAH e do TDA, que normalmente incluem dificuldade em se concentrar, em se focar em algo, sendo facilmente distraídas, a dificuldade de organizar os pensamentos ali e de seguir normas, impaciência e comportamento inquieto, né? Que a gente vê muitas pessoas que tem que a cabeça não para, né? Que tem aquela hiperatividade aonde não desliga em nenhum momento. Às vezes à noite, quando vai dormir, tá com a cabeça ali que não para e pensamentos que são tão acelerados a ponto de que você muitas vezes não consegue fazer uma atividade aparentemente simples. Imagina pessoas que precisam estudar para provas, para concurso público, que precisa focar ali num TCC da faculdade. A gente tem um caso muito legal. A gente estava fazendo um evento lá em Natal, numa faculdade, e daí uma das alunas que começou a usar o óleo essencial, o Intune, esse mix, ela contou para a Alice, que é uma professora que trabalha junto com a gente. Ela falou, professora, é como se eu estivesse numa parede ali fechada e não tivesse aquele barulho externo que eu ouço, que é o que faz eu me distrair. Então, olha só que positivo o que essa interação desses dois óleos essenciais podem fazer. Júnior, e aonde eu aplico o Intune? O Intune a gente vai aplicar nessa região aqui, ó, das têmporas, nessa região aqui. E a gente vai aplicar atrás das orelhas. E o vetiver? O vetiver a gente vai aplicar na região da nuca, aqui atrás. Uma gota somente do vetiver é o suficiente. E daí, eu vou me contradizer aqui. Uma coisa que eu já falei para vocês. Eu vou precisar me contradizer. O óleo essencial de vetiver, porque, por ele ser muito viscoso, eu não preciso fazer a diluição. Lembra que eu falei que todos eles precisavam diluir, né? O vetiver não. Porque o vetiver, ele é um óleo super denso, super viscoso, né? Vai demorar até para cair uma gota. E daí a gente vai aplicar aqui, espalhar nessa região da nuca. Melhora demais. Além do que, na psicoaromaterapia,
Vetiver é um dos principais, se não o principal, do estresse pós-traumático. Então, todo trauma que a pessoa passou, né? Eu sempre falo que os óleos essenciais eles fazem um papel super bacana junto com terapia. Todo mundo deveria fazer terapia, tá? Todo mundo deveria fazer terapia. Toda aula que eu falo sobre psicoaromaterapia, eu falo disso. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo era melhor. E os óleos essenciais, eles fazem essa interação. Então, eles ajudam ali no processo terapêutico, que você, obviamente, vai fazer com um profissional, né? Então, nós não somos terapeutas aqui, não somos psicólogos. Mas você vai utilizar os óleos essenciais nessa jornada terapêutica junto com um profissional e você vai perceber um ganho maravilhoso que você vai ter com essa administração dessas comorbidades, inclusive do processo aí emocional também que a gente tem. Né? Então, para vocês verem aqui que esses óleos eles foram utilizados, né? Deixa eu voltar aqui na aprendizagem. Aqui, ó. Que foram utilizados outros óleos essenciais, mas essa combinação se mostrou extremamente potente. E daí, por que que a gente vai utilizar esse mix ali também do Intune? Os óleos essenciais utilizados no estudo foram os de lavanda, vetiver, cedro e uma sinergia chamada poder cerebral, composta pelos óleos essenciais de olíbano, sândalo, melissa, cedro, cipreste azul, lavanda e sempre viva. A maioria desses óleos aqui e outros além estão presentes dentro do Intune. Então, isso foi feito, gente, antes da doTERRA ser lançada. Antes da doTERRA ser lançada, já tinha sido feito esse estudo por esse médico, o Dr. Terry Friedman, né? Então, como que a gente consegue comprovar a eficácia dos óleos essenciais? Júnior, tem estudo científico comprovando o uso dos óleos essenciais em autistas? Não. Eles estão em curso. O que a gente tem são estudos científicos comprovando a administração dos óleos essenciais nessas condições. Mas em autistas não estão. Ainda a gente não tem publicação. O que que a gente consegue ver? A olho nu. Porque é a melhor forma da gente comprovar, né? Não a comprovação científica que eu estou falando, mas a gente vê essa administração no ganho que essa criança, adolescente e adulto vai ter, né? Então a gente consegue perceber uma melhora muito significativa dessa forma. E daqui, socialização. E daí, socialização é a forma da interação. Como eu falei para vocês, alguns neurodivergentes têm uma dificuldade da interação ali do olhar, né? Alguns neurodivergentes têm dificuldade de socializar com outras pessoas, né? Preferem ser pessoas mais reclusas. Existe um mascaramento que é muito comum nas meninas. As meninas autistas conseguem mascarar muito mais o autismo do que os meninos, né? Então, ó, o mascarar é o ato de encobrir os traços neurodivergentes, a fim de parecer normal. Ou seja, é quando o autista observa e analisa o comportamento dos outros e os imita, para esconder dificuldade de socialização, né? Então, isso chama-se mascaramento. Teoria da empatia dupla. A teoria da dupla empatia sugere que, quando pessoas com perspectivas muito diferentes do mundo interagem, elas têm dificuldade em ter empatia e se comunicar um com o outro. Quando aplicado ao autismo, sugere que a comunicação entre eles é empática. Portanto, incompatibilidade fica entre pessoas autistas e não autistas. Esses resultados desafiam o critério diagnóstico de que os autistas não têm as habilidades para interagir com sucesso, né? Então tem muita. Depois eu posso mandar esse material para vocês, inclusive para vocês verem tudo, porque não vai dar tempo de falar tudo que dá para gente que a gente pode falar. Aqui tem óleos essenciais que a gente pode utilizar, inclusive tem um mix, né, para as crianças, crianças de até 7 anos, pode usar um mix muito legal que tem na doTERRA chamado Brave. Brave, que é de encorajamento. Tem óleos essenciais cítricos ali, e os cítricos, eles fazem com que a gente aumente a nossa produção de serotonina, de dopamina, a gente fica com mais vontade de interagir. A gente tem essa maior mobilidade ali. O Petitgram também é legal porque ele é excitatório, então ele também dá aquela vontade.
né, de você ali ir para a vida, interagir com outras crianças. Então, eu gosto muito dele, né, para a gente trabalhar essa questão de socialização. Então, aqui eu não vou conseguir falar de todas as alterações sensoriais, mas os óleos essenciais, eles também vão interagir com essas condições aqui, ó. Alterações visuais, alterações olfativas, auditivas, táteis, orais, né? Então, tudo isso aqui a gente vai ter uma melhora muito grande. E a abordagem terapêutica. Aqui tem um desenho para vocês entenderem basicamente qual que é o caminho, o percurso que os óleos essenciais eles vão fazer para chegar e ter essa interação. Então, ó, eles vão entrar ali o aroma pelas cavidades nasais, bulbo olfatório para chegar no nosso sistema límbico. E na inalação, quando a gente fala de inalação dos óleos, eles vão fazer essa interação através do sistema límbico. E aqui ele vai mandar esses mecanismos para os outros neurotransmissores, para a gente poder ter essa administração ali, tá? Então, o que que a aromaterapia ela vai trazer de benefício e quais são as questões que vai utilizar? Raiva, ansiedade. Então, a aromaterapia aqui, na ansiedade, é extremamente potente. Aqui eu quero trazer um óleo poderosíssimo para a gente utilizar, principalmente com os pais. Principalmente com os pais que cuidam dessas crianças. É um mix chamado Balance. Esse mix, ele é potente, aterrador. Ele vai melhorar muito, vai melhorar demais esses níveis de ansiedade, de desregulação, de desregulações. As crises de ansiedade também. Os óleos essenciais melhoram os colapsos. Eles melhoram o TDAH, que é o déficit de atenção, a sobrecarga sensorial, distúrbio de sono, hiperatividade e seletividade alimentar. Então, tudo isso aqui, a gente tem um resultado visível e muito rápido da interação dos óleos essenciais. E aqui estão eles. Júnior, por que que não tem outros óleos essenciais? Porque eu não sei qual que é a idade da criança. Então, por exemplo, eu não vou indicar um brief, por exemplo, eu não falei de questões respiratórias, mas um autista também tem questões respiratórias, né? Porque todo mundo tem. Então, aquele autista que tem questões respiratórias, mas é uma criança, um bebê, eu não vou utilizar o brief com ele. Por isso que ele não está aqui nessa apresentação. Então, tem o frankincense, que a gente vai utilizar ali para previsibilidade, para desregulação. A gente tem o vetiver para a produção de acetilcolina, para a gente utilizar ali na nuca, para melhorar muito as questões de quem tem o TDAH. O sândalo ele é muito bacana, mas é um óleo muito caro. Tem outros substitutos, né, que vão interagir melhor com ele. Lavanda aparece aqui, por quê? Porque a gente vai trazer um nível de relaxamento, às vezes, para um banho, para fazer um escalda-pés. Às vezes, porque aquela criança tem dermatite. Muitos autistas têm dermatite, então a gente pode utilizar lavanda para essas condições. Camomila romana, para o comportamento agressivo, para o TOD. E lang-lang, a gente vai utilizar se essa criança ela não mexe no órgão genital. Se essa criança já fica brincando com o órgão genital, a gente não vai utilizar ylang-ylang porque ele estimula muito essa questão de libido. Ele estimula muito essa questão sexual, né? Então a gente não vai utilizar ylang-ylang se a criança já tem algum tipo de brincadeira ali com o órgão genital. Peppermint a gente vai utilizar em crianças, por exemplo, que estão com sensação de calor, de febre. O autista, o neurodivergente que tem febre, a gente vai utilizar o peppermint. O green mandarim, que é para seletividade alimentar, como eu falei para vocês. O balance e o bergamota são para os pais, tá? Para os pais, principalmente para a mãe, tá? Então, a mãe que muitas vezes esquece de si, né? Já está toda maltrapilho ali, porque o tempo dela é dedicado exclusivamente e 100% para a criança. Tá errado? Não existe certo e errado. Só que a partir do momento que ela não começa a se olhar também e não trabalha essas questões aí do lado emocional dela, da autoestima, outras situações da vida vai ser prejudicada. Às vezes o trabalho, às vezes o relacionamento com o cônjuge, ou às vezes a autoestima para encontrar um cônjuge, né? Um parceiro, uma parceira, né? Então, por isso que a gente indica muito o uso de bergamota, porque dentro da psicoaromaterapia vai trabalhar demais aí com a devolução da autoestima. O balance, porque o estresse, né? O estresse, a ansiedade que é gerado numa mãe, por exemplo, ele é altíssimo. Gente, uma mãe de autista,
O nível de cortisol que é disparado é comparado a combatente de guerra, para vocês verem o nível de estresse que é gerado e que é administrado aí. Então, balance muito potente para isso. Serenity com cedro para o distúrbio de sono e petigram com cedro para desregulação e para agitação, para a gente, né, melhorar ali o sistema inibitório e excitatório. E daí o copaíba está aqui porque é o único óleo essencial que crianças podem ingerir também. Por quê? Porque o copaíba ele vai trabalhar ali no nosso sistema endocannabinoide, né? Então, o mesmo receptor que vai administrar ali, por exemplo, o cannabis medicinal, o copaíba vai ser administrado no outro neurotransmissor. Nós temos dois, né? CB1 e o CB2. E para a criança que faz o uso e administração de canabidiol, eu estou falando criança, gente, mas pode ser adolescente e adulto também, tá? Que faz o uso do canabidiol, começar a usar o copaíba, melhora assim, de uma forma muito significativa. Fazer o uso dos dois. Para quem não faz o uso do canabidiol, pode utilizar a copaíba também, né? Porque, inclusive, a gente trabalha com copaíba a neuroinflamação. A neuroinflamação, por isso que autistas é muito positivo utilizar o copaíba, né? Parkinson, Alzheimer, tudo que tem uma neuroinflamação, a gente pode utilizar a copaíba de uma forma super bacana. E aqui, por último, a gente tem o nosso maravilhoso Intune para o TDAH também. Para ir para os finalmente, já encerrando, os testes de qualidade, né? A gente tem mais de 62 testes validando esses óleos essenciais. Júnior, eu tenho outra marca em casa. Eu posso utilizar? Não, não. Sabe por que não? Porque a gente não conhece a procedência desses óleos essenciais. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda um órgão que vai ali inspecionar os óleos essenciais. Mas nos Estados Unidos nós já temos. Nós já temos um órgão que faz a regulamentação ali e que encontrou mais de 80% de marcas de óleos essenciais adulteradas. Então, essa aqui que eu estou falando para vocês, que é a que eu confio, que é a do Terra, a gente tem uma validação de qualidade. A gente tem testes, inúmeros testes, para ver se esse óleo ele não tem adulteração. Se ele passou nos testes de microbiano, se ele passou no teste organoléptico, se ele passou na. Porque assim, cromatografia é muito básico. Ah, mas a marca do óleo essencial XPTO, ela tem cromatografia. É a mais básica de todas. Aqui não dá para ver tudo. Inclusive, aqui não dá para ver todas as adulterações que podem ser feitas, né? A gente tem vários deles, ensaio de metais pesados, vários testes aqui, né? Então, para finalizar, quero deixar essa frase para vocês. Conhecimento é poder. Utilize parte do seu conhecimento para educar alguém sobre autismo. Nós não necessitamos de defensores, necessitamos de educadores. Pessoas que, como vocês, estão aqui nessa sala agora aprendendo sobre aromaterapia, para indicar, às vezes, para um pai, para um profissional, para alguém que trabalha, para alguém que tem alguém na família, uma criança com TDAH, um autista, né? A gente tem várias pessoas aqui nessa sala, né, que tiveram um resultado muito bom com seus filhos, com você mesmo, né? Então é um prazer imenso, imenso sempre compartilhar resultado com vocês. Estou deixando aqui meu contato, depois quem tiver mais dúvidas também pode me chamar. Gi, temos dúvidas, perguntas, coisas no chat? Me conta. Ju, primeiramente, parabéns pela aula. Meu Deus, que aula incrível, que aula surreal, assim, não tem como a gente agora não saber o que indicar, né, gente? Eu anotei absolutamente tudo aqui. Espero que todo mundo tenha anotado. Nossa, gratidão imensa por hoje. A Verô tem uma pergunta aqui para rigidez. A criança que não aceita o uso tópico do óleo e desregula, como usar no difusor? Então, tem essa sensibilidade olfatória mesmo da criança. Mas assim, ela já tentou no difusor e ela também não aceitou, Verô? Já te- Não, ela quer saber como usar no difusor. Não Não, aceitou de uso tópico. não aceitou de uso tópico. A gente pode Isso. utilizar no difusor, colocando ali 4 gotinhas de cada. E deixar esse óleo essencial no ambiente onde a criança está exposta. Porque se ela tem muito problema sensorial, pode ser que tenha dificuldade mesmo. Porque rigidez é isso, né, gente? É questão sensorial, né? Então, se ela não aceita passar o óleo, pode ser no difusor
Pode ser que a ação dele não seja tão efetiva quanto o uso tópico. Mas aí tudo bem. É melhor ter um resultado tipo de 50% do que não ter resultado nenhum, né? Então pode ser administrado também no difusor. E ver com a mãe se consegue, por exemplo, passar na sola do pé. Porque às vezes a criança não aceita aqui próximo porque fica sentindo o cheiro. Algumas aceitam na sola do pé, algumas não aceitam em lugar nenhum passar. Se for muito rígida, não aceita. Tenta no difusor e depois, Verô, me dá um feedback disso, tá? Ju, quando você estava falando a respeito do ilang-ilang, né, que é para cuidar, porque crianças, de repente, que já estão com a parte sexual mais aflorada e tal, perguntaram aqui, para que serve o ilang-ilang no caso do autismo? Então, o ilang-ilang, quando a criança está muito excitada, ou, por exemplo, você não tem o Serenity em casa e você tem o ilang-ilang, ele é ótimo para isso. O ilang-ilang, ele é ótimo quando a criança ou o adulto, ali o adolescente, tem a pressão muito alta, né? Então, quando tem pressão alta, o melhor óleo essencial para a gente utilizar é ylang-ylang. Gente, ylang-ylang baixa a pressão, assim, como se a pessoa tivesse tomado um remédio. Isso mesmo. Ele é maravilhoso. Próximo. Ju, para família lá, para mãe, né, para pessoa que vai usar o bergamota, o balance, você recomenda no difusor, de forma inalatória, como você recomenda? Eu indicaria de todas as formas, os dois. O Balance, ele é um óleo essencial que ele já vem diluído, né? Não sei se vocês sabiam, mas o Sim. Balance ele já vem pronto para uso tópico, ele já é diluído em óleo de coco, né? Então a gente tanto pode passar ali nas regiões dos pulsos, e daí eu quero até contar um caso. Eu não sei se eles estão aqui, mas eu quero contar. No sábado, agora, esse sábado, eu estava lá em Bauru, fazendo um evento, e tem uma pessoa da minha família lá que está passando por um problema bem difícil, foi indicado para o psiquiatra agora, por conta de problemas emocionais. E daí eu estava lá com os olhos, e estava falando dos olhos, dei de presente uma caixinha lá para eles, mas aí eles começaram a me contar e que ele não consegue dormir direito, e que o peito parece que vai explodir, né? Aquele taquicardia e tudo. Aí eu falei, usa agora. Eu tava lá com a minha bolsinha, pinguei na mão dele, lavanda com balance. Eu falei, passa na região do peito, passa nos pulsos e passa atrás das orelhas. Gente, sem brincadeira nenhuma, não deu 10 minutos. E ele estava muito agitado. E ele falou bem assim: eu tô impressionado. E são pessoas céticas, tá? São pessoas céticas. Eu adoro gente cética, porque eu só falo assim, usa aqui, usa aqui. E daí ele começou a relatar o benefício que ele estava sentindo ali na hora. Então, aonde a gente pode utilizar? De que forma a gente pode utilizar? Tanto o uso tópico quanto inalação. Para quem tem ansiedade, às vezes só utilizar lavanda à noite não vai ser suficiente, tá? Você precisa administrar durante o dia. Precisa fazer aquela rotina de cuidado com os olhos. Não adianta só você passou os perrengues ali do dia, aquela ansiedade, chegar à noite, achar que você vai desmaiar ali com o lavanda. Não vai acontecer. Com algumas pessoas funciona, mas com a maioria não. Então você tem que administrar essa ansiedade durante o dia. Então eu indico muito o uso do balance, tanto topicamente nos pulsos, atrás das orelhas. Se tem taquicardia, passa aqui nessa região do coração. Essa região aqui vai ajudar demais. Já aproveita que você está ali passando topicamente e já inala. Se você tem muita ansiedade, por exemplo, tá num ambiente de trabalho que é muito estressante, coloca no difusor. Coloca no difusor ali umas 2 gotinhas. Vai melhorar demais também. Então dá para usar das duas formas. Próximo, Gi. Ótimo, ótimo. Eu acho que é isso que a gente tem de perguntas. Nossa, meu Deus do céu, maravilhoso demais, gente. Aula super prática.